Olá, graças e paz do Senhor Jesus seja contigo, mais um dia aí, que Deus abençoe sua vida, sua casa de forma abundante, poderosa. Então, hoje nós estamos no nosso quinto dia de vivendo milagres diários, de produzindo milagres diariamente. Isso parte da minha transformação individual e da sua transformação individual. De nos tornarmos não melhores, mas de nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos. Nós já falamos sobre silêncio, nós já falamos sobre afirmação ou profetizar, nós já falamos sobre visualizações, nós já falamos sobre exercícios físicos que vão produzir em nosso corpo a saúde necessária para alcançarmos aquilo que nós almejamos em Deus. E agora nós vamos falar um pouco sobre leitura. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Este é o canal Mepajev Church, Orações. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Tem compartilhado, tem comentado? Deixa o seu like, deixa o seu gostei. É muito importante para o crescimento do canal. Isso nos ajuda a atingir as metas que o YouTube coloca. Então vamos lá. Essa série tem o poder de transformar a sua vida, mas apenas se você quiser que a sua vida seja transformada. Nós vamos falar agora um pouco sobre leitura. Sabe, talvez seja a maior forma de se transformar a vida de alguém. Seja a maior forma de nos transformarmos, seja a leitura. Porque a leitura, ela está para a nossa mente, para a nossa alma, assim como o exercício físico está para o nosso corpo físico, assim como a oração, o silêncio, a meditação está para o nosso espírito. Ou seja, com essas três partes em dia, espírito, alma, que é mente, corpo, a nossa tricotomia, ela se apresenta de forma irrepreensível e não há distância, nem obstáculos, nem abismos entre elas. Elas estão no mesmo ponto, toda a nossa tricotomia, nós somos um todo, atingindo a plenitude de Deus. Sabe, se você não gosta de ler, entenda uma coisa, em nada você é melhor, em nada você tem algo a mais do que aquele que não sabe ler. Se você não lê, você pode se comparar àquele que não sabe ler, porque talvez aquele que não sabe ler, não leia porque não sabe, mas ele tem vontade de aprender. Agora, quando você sabe ler e não lê, você não é diferente nem um pouco de quem não sabe ler. Atos capítulo 17, verso de número 11, ele diz o seguinte assim: os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque recebiam a palavra, recebiam Jesus de bom grado, mas contudo iam consultar nas Escrituras para ver se era assim mesmo que se procedia. Eles tinham o hábito de consultar a Escritura, de consultar a palavra, de verificar diariamente, um hábito de leitura. Um hábito que podia transformar, e transformou eles em alguém mais nobre do que os crentes de Tessalônica. Deus está fazendo uma comparação entre aqueles que somente ouvem, mas aqueles que, apesar de ouvirem ou além de ouvirem, colocam a palavra na mente através da leitura. Sabe o que diz a Bíblia no Hebreus? Ela vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É diferente de ouvir a palavra, é ouvir pela palavra, ou seja, é quando eu crio o hábito de ler, é quando eu crio a intimidade de me relacionar com a palavra, que a fé ela é aumentada em mim, que a fé ela vem em mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não basta simplesmente ouvir. Eu não posso me tornar somente um ouvinte, eu preciso me tornar um praticante. Mas para ser praticante eu preciso aprender a ler para colocar em prática aquilo que eu li, não somente aquilo que eu ouvir.
Mas então como nós devemos ler? Sabe, Jesus ele vai dizer assim, errais por não conhecerem as Escrituras. Ou seja, nós erramos porque nós não lemos, nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos a Jesus. Porque se nós o conhecêssemos, nós teríamos o prazer de ter intimidade com Ele. Porque Apocalipse vai dizer que Ele se chama por um nome, e o nome dele é Palavra de Deus. Ele é a própria palavra. João vai escrever no capítulo 1, no seu verso 1, vai dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João 1,14, o Verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Está falando da palavra, do haja de Deus, da pronúncia de Deus, da palavra, aquele que era o Filho, aquele que estava com Deus desde o princípio. Ou seja, então eu preciso criar o hábito de leitura, mas não é simplesmente ler. Então como eu devo ler? Como eu devo aplicar a leitura no meu dia a dia? Como eu devo aplicar o estudo da palavra ou de qualquer outro livro, de qualquer outra coisa que eu esteja interessado em aprender? Presta bem atenção. Comece pensando pelo fim. Você tem perguntas para fazer quando você começa a ler alguma coisa. A primeira delas é, por que eu estou lendo isso? Segunda delas é, o que pretendo obter através daquilo que eu estou lendo? E o quanto estou disposto a mudar a minha vida, o meu interior, para alcançar aquilo que eu pretendo obter através da leitura que vai me mudar ou transformar a minha vida. Porque nada pode ser mais transformador do que a leitura. Olha aqui, eu anotei aqui, olha o que diz aqui a frase. Talvez seja o mais rápido método e mais eficaz para transformar qualquer área da nossa existência. Preste atenção no que diz Mark Twain. Ele diz, quem não lê não tem vantagem nenhuma sobre quem não sabe ler, pois ambos não são transformados, tanto quem não lê quanto quem não sabe ler. Agora, existe uma desculpa para aquele que não sabe, mas para aquele que sabe e não quer, não existe uma desculpa. Então está na hora de eu e você pararmos de colocar desculpa nas nossas coisas. Ou seja, o que pretendo obter para que produza um resultado na minha mente ao ponto de me transformar aquilo que eu li. O livro ele faz com que a minha mente se expanda. Lembra que a gente falou? A leitura está para a mente, para a alma, assim como o exercício físico está para o corpo, assim como a oração está para o espírito. Você tem lido? Se eu lhe perguntar, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Eu vou fazer uma pergunta diferente, então, para você que talvez não seja cristão, que vai assistir esse vídeo, que não seja crente em Deus. Quantos livros você já leu? Quantos livros você lê por ano? Pelo menos 12? Um por mês? Quantos livros você lê? Quanto tempo você dedica da sua vida à leitura? O que você tem lido? Como você tem lido? Por que você tem lido certas coisas? Ou você só lê somente aquilo que você gosta? Você só lê somente aquilo que te interessa? Porque o saber ele não ocupa espaço. O saber, hoje você pode não entender por que você leu determinada coisa, mas lá na frente você vai ter um propósito para aquilo que você leu sem saber por que você leu. Então crie o hábito de leitura, leia 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Entenda isso, a leitura vai te levar a um nível muito maior em Deus, com Deus e também no mundo secular. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Amanhã nós temos o 6º dia.